a gente pode começar diferente, perguntando para as Josi, que é a pessoa que criou isso aqui. Josi, pode tudo? Pode tudo. Pode tudo? Podemos tudo. A gente criou, não fui eu que criei, mentira. Eu fui entrevistar essa criatura e a gente ficou conversando horas. E eu tinha que condensar tudo em 3 minutos. E aí a gente falou, vamos criar um podcast? Exato, Vamos. por que não aprofundar aí essa... e hoje eu acho que, Josi, a gente está numa fase tão incrível das nossas vidas que acaba transbordando, assim, e a gente quer que mais mulheres também conversem sobre os assuntos que a gente acha importante. E não só as mulheres, né? Os homens também. Sim, porque a gente pensa, a gente sonha com uma sociedade melhor, que precisa que tanto homens, mulheres, ou enfim, se entendam, se conheçam, se admirem, né? E admirem cada momento, cada fase da vida. A gente vê tanta gente disseminando um monte de desinformação, querendo desvalorizar ainda mais as mulheres, mas e a gente não quer isso. Eu não quero isso. Eu acho que diz muito sobre o nosso posicionamento até enquanto comunicadoras. A gente vem aí não ia chamar de velha guarda, vamos dizer que nós somos experientes nessa área de comunicação. A Josi é uma jornalista também, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas outras vezes e a gente sente realmente latente essa necessidade de aprofundar alguns assuntos, porque a desinformação em algum momento já nos atingiu também. E essa é a pauta de hoje, onde a gente vai falar sobre a beleza de cada fase, sobre essa linha do tempo. Esse primeiro pode tudo especialmente para as mulheres, mas dá para dar uma prescrição, doutora, uma recomendação para que os homens assistam, para que eles entendam um pouquinho mais desse nosso universo também. E para falar dessa linha do tempo, né, Josi? A doutora Daniela está aqui, ela que é uma médica especialista, então, em acompanhar a beleza de cada fase dessas mulheres, desde, né, a gente está lá, as meninas que estão ali iniciando, né? E ela vai falar pra gente, porque ela já disse que tem até nome de fase que a gente nem sabia. Não, passamos por uma sem saber o nome. Exato. Doutora, fala sobre isso, joga esse assunto aí, porque hoje pode tudo. Vamos lá, então. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou amando estrear esse projeto maravilhoso com vocês. Eu acho que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Obrigada. Enfim, é um desafio, né, a gente entender o universo feminino. E por isso os homens precisam assistir, porque eu acho que eles precisam entender esse nosso universo, né? A gente às vezes demora uma vida inteira, a gente precisa chegar aqui onde a gente está hoje para conseguir entender, né? O porquê que a gente é tão diferente. Porque sim, né, nós somos diferentes dos homens, nós pensamos diferentes dos homens, né? Isso também é biológico, né? Quando a gente nasce, né, a gente tem as diferenças biológicas que fazem a gente pensar de um jeito, agir de um jeito e nos comportar de certas maneiras que são específicas de cada gênero. Enfim, mas a linha do tempo feminina, eu acho mágica. Eu estava conversando aqui antes com a Nara e com a Josi o quanto é difícil para mim escolher, né? Em que fase eu vou ficar com as minhas pacientes, né? Eu sou ginecologista, eu trabalho já desde o processo que eu iniciei, né, desde a minha especialização, 17 anos já só trabalhando com mulheres. Nossa. Então é um caminho bem longo, 15 anos de especialista. E eu nessa jornada eu trabalhei com todas as fases, e ainda trabalho com todas as fases, e para mim é muito difícil me desapegar de uma delas, porque eu acho mágico, sabe? O universo feminino para mim é encantador e eu aprendo todo dia com vocês. E hoje falando um pouco, né, de onde a gente quer chegar nessa linha do tempo, as mulheres, né, as nossas meninas ali, né, quando estão na puberdade, quando a gente está lá iniciando, né, esse processo de autoconhecimento, aí vai menstruar, começa a crescer mama, né, começa a ter espinha, tá cheio de hormônio, aquelas meninas lindas, né? Linda, cheia de colágeno, maravilhosa, amiga. corpo lindo, tudo certo, e se achando, né? Você olha no espelho e não se reconhece, quer mudar tudo, quer alisar o cabelo, quer enrolar o cabelo, quer, né, enfim, buscando realmente uma identidade, né? Porque é o momento que a gente começa a buscar a nossa identidade. E nesse momento, ela está preocupada naquela hora. Não adianta você falar para ela, olha, fica tranquila, isso é uma fase, vai passar, né? Você tá linda. Não adianta, porque ela quer estar linda do jeito que ela acha naquela hora, né?
O tempo é curto ali, né? Ela não sabe esperar para amanhã, para semana que vem, para mês que vem, quem dirá por ano que vem ou para daqui a 5 a 10 anos, né? Então, isso começa esse processo, né, de amadurecimento, e hoje a gente sabe que a vida adulta chega lá por volta dos 25 anos, onde a mulher, né, e também os homens, né, onde a gente está realmente na fase adulta da nossa vida, que a gente já pode, sim, começar a tomar as rédeas dela, né? E entender que as nossas escolhas, né, que os nossos caminhos vão nos levar para diferentes lugares e que começa ali, né? Óbvio que nada é estático, tudo muda. Nada impede de eu trilhar um caminho e de repente eu ver, não, vou parar, não é para mim, né? Isso não é para mim, eu não estou confortável, e eu parar no meio do caminho e seguir outro. Mas é um momento, né, que a maturidade precisa acontecer, né? Se preparar para fazer escolhas, para escolher um parceiro, para passar a vida, né? Ou não, escolher seguir sozinho, ok, tudo bem também, né? Escolher a maternidade, no caso da mulher, né? Ou não, escolher que aquilo não é para mim e ok, tudo bem também, né? Planejar, me preparar para a chegada desse momento, né? E passado esse, né? Aí vem, né? Aí quando mulher a gente começa a chegar lá 30, 32, 34, 35, já vai começando, ai meu Deus, né? Meu Deus, estou envelhecendo e eu estou vendo no espelho, né? As rugas aparecendo, meu colágeno indo embora, a minha vitalidade escorrendo, né? Pelas mãos, ai não tenho mais o mesmo pique que eu tinha antes, eu não consigo produzir como eu produzia antes, o que está acontecendo comigo, né? E a gente começa a passar por esse processo, e daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu não tenho filhos, quero ter, será que eu vou conseguir? Será que eu ainda sou capaz de gerar um filho, né? E assim vai, começam as dúvidas. Por quê? Porque a gente está chegando num momento de maturidade, onde a gente já viveu todos esses anos, aí, esses 30 anos, e se preparou ou não para estar ali, naquele lugar. Às vezes a gente já está preparado, às vezes a gente não está, né? E não é fácil a gente se preparar. Porque vamos voltar na menina de 15. Eu estava lá, a gente estava lá. E a gente não pensou que um dia a gente ia ter 35, a gente olhava aquela de 35, 40, meu Deus, né? Isso aí... Tá tão longe, né? Sei, né? Sei, vamos viver o hoje, como se não houvesse amanhã. Enfim, mas nessa fase, não. A gente está no momento de maturidade onde a gente pode ter escolhas, né? E o principal recado que eu quero deixar aqui hoje, nessa nossa conversa, é que para você, mulher, que está nessa fase, né, e que está se sentindo dessa maneira, que a gente tem alternativas, a gente tem como recuperar a vitalidade, a gente tem como se sentir bem, se sentir autoconfiante, produtiva, empoderada, sim, né? Isso são processos e escolhas que a gente vai fazer ao longo desses anos da nossa vida. E a menopausa, o climatério não é o fim. Gente, Sabe? olha... É o topo, eu digo, é o auge da vida da mulher. Né? Eu e a Josi, a gente tá só aqui assim, ó. Só assim, ai, que alívio ouvir isso. Que alívio saber que ainda somos produtivas, porque às vezes bate essa insegurança. E até... um dia conversando com a Dani, ela falou, preparação para menopausa, né? 40 anos chegando, eu pensei, oi, como assim, doutora? Eu ainda menstruo. Exato, existe como se preparar para menopausa. Daí aí eu fui parando para pensar que na época minha mãe comentava que assim, a gente acha que é muito comum passar por algumas questões, né? Os calorões, né? Os fogachos, a oscilação de humor. Então, sempre a mulher tem que passar por isso. A gente viu nossas mães tendo que passar. Então, como é que é hoje isso assim, doutora, para a gente poder entender? É possível se preparar? Só voltando. A fase ali em que a gente está no período fértil, você não falou o nome. Menacme. A gente não A gente tem várias fases, né? A gente tem infância, puberdade, adolescência, né? Menacme. Menacme é a fase onde a mulher ela está na potencial reprodutivo dela. Então, ela começa nas primeiras menstruações e ela vai até as últimas menstruações da vida da mulher. Então, compreende todo esse período. Então, é o maior período da nossa vida, né? É o período que a maioria de nós aqui ainda está vivendo, né? E o climatério é o desfecho dessa fase reprodutiva, né? Produtiva do ponto de vista fértil mesmo, né? De poder ser capaz de gerar um filho, né? Sim. Porque... esse nome, esses conceitos são baseados nisso, né? Potencial fértil, uma mulher potencialmente fértil é aquela que é capaz de gerar um filho, né?
Por quê? Porque ela produz óvulos, né? Porque ela tem a função hormonal reprodutiva eficiente, né? E esse período dura todos esses anos aí, 25 anos, mais ou menos 30 anos. Mas aos 40, a gente sabe que já é uma gravidez mais complicada, né? A partir dos 35. É isso? Com 35 a gente sabe que começam a aumentar os riscos, né? Tanto Sim. reprodutivos, ou seja, tanto o risco de que a gente não consiga, né, gerar um filho, engravidar, diminui a chance da gente engravidar, aumenta a chance da gente ter perdas gestacionais, abortos, por exemplo, a partir dos 35 anos. Óbvio que isso é estatística, né? Isso não é para cada um. Eu sempre digo que a gente sempre busca individualizar, mas aqui generalizando é estatístico, né? E a partir dos 35 também podem aumentar alguns riscos gestacionais relacionados à saúde da mãe e à saúde do bebê durante esse processo da gravidez. Eles são mais intensificados a partir dos 40 anos. Mas eu digo, você consegue se cuidar nesse climatério e ao mesmo tempo até para uma gestação? Então, o climatério. O que é o climatério? É o período que compreende o fim dessa fase do menacme, que é a vida reprodutiva, até a senilidade, tá? Então, a menopausa é um conceito que a gente às vezes usa de forma meio errônea, assim, sabe? Porque a gente tá na menopausa. Na verdade, o termo menopausa se refere à nossa última menstruação da vida. Então, é um diagnóstico sempre retrospectivo. O ano passado, em janeiro, foi a última vez que eu menstruei. É menopausa. Sempre vai ser para trás. Tá? Mas o climatério, ele é essa fase que começa no fim da vida, né, reprodutiva, que antecede um pouco a chegada da menopausa, que é essa data da última menstruação, e se estende por alguns anos depois dela. Tá? Quando começa, não tem um diagnóstico assim firmado, eu não tenho um exame para dizer, agora está no climatério. Mas a gente tem alguns sinais. Quais são, né? A gente sempre pensou... que a gente vai anotar agora. Pra ver. Gente sempre pensa, né? Escuta, calorão, né? Calorão é o que todo mundo é o clássico, né? Mas quando já começa esse fogacho, a gente já está muito próximo desse final dessa vida reprodutiva, muito próximo da menopausa. Então, uns 4, 5 anos antes disso acontecer, às vezes até mais, tá? A média 5 anos. A gente já começa a ter outros sintomas. Altera a qualidade do nosso sono, a gente fica mais com irritabilidade, sabe? Sabe aqueles sintomas de TPM? Tá vendo? Sim, explicado. Não é que a gente é chato. Você tá vendo? Ali em casa. Pessoal, né? Josi, vamos cortar essa parte, manda assim. Pessoal, uma paciência, a gente de repente tá ali com sintomas de pré-menopausa, vamos ser compreensivos. Mas é mesmo. E é hormonal mesmo, porque quando a gente está na TPM, é uma fase que a gente está com predominância de um hormônio chamado progesterona. Então a gente fica com dor na mama, sensibilidade mamária, fica chato, fica com vontade de comer doce, fica meio assim para baixo, né? Eu quero ficar só lá deitada vendo Netflix embaixo da coberta, né? E comendo um chocolatinho, né? A gente quer distância do parceiro, né? Porque a gente não tem vontade de ter relação sexual nessa fase, a gente não dorme direito, então a gente fica inchada, porque a gente tem predominância desse hormônio. E antes da gente ter a menopausa, na fase climatérica ali, inicial, a gente começa a ter uma desregulação da liberação e da produção dos nossos hormônios. Porque como que acontece essa produção? Por causa da nossa ovulação, do nosso ciclo hormonal. Então, não significa que uma mulher que esteja menstruando não possa ter esses desajustes. Porque a fase lútea, que a gente chama que é essa fase, né, da progesterona, ela não é mais tão eficaz, vamos dizer assim, na produção dos hormônios como era, né, lá com 30, 25 anos. Tá? Então, a gente começa a ter primeiro uma predominância estrogênica, que é o hormônio estrogênio está muito acima da progesterona. E o que acontece quando a gente está assim? A gente tem picos de estresse e irritabilidade maiores nessa fase. E a gente tem também sintomas menstruais, assim, começa a sangrar mais. A gente nota, nossa, meu fluxo aumentou tanto, o que está acontecendo? Então, eu usava absorvente, né, normal, ali uns 3 dias, agora estou usando 5. Eu menstruava a cada 30 dias, agora estou menstruando a cada 25, 21. Ou meu ciclo começou a ficar irregular, né? Eu era certinha, eu menstruava a cada 28 dias. Agora um mês eu menstruo com 21, outro mês com 35, com 40. Então as irregularidades vão acontecendo. Às vezes isso é sutil porque a gente acaba não vendo, a gente está usando um método contraceptivo, por exemplo. Por isso que hoje existe também, já vou juntar outro detalhe aqui.
essa questão da gente tentar diminuir o uso do contraceptivo hormonal oral, né? Que ele faz um bloqueio desse nosso ciclo hormonal, tá? Então, a gente pede um pouco desses parâmetros e, tradicionalmente, né? Quando a mulher chega com essas queixas, o que é a primeira coisa que o ginecologista pensa? Eu vou parar, vou fazer ela parar de menstruar, vou dar um anticoncepcional e ok, vai ficar tudo certo, porque ela não vai... Vai regular ali. Tá bom, só vai resolver isso, porque o resto da gente não vai conseguir resolver com isso. Tá? Então, há uma medida que a paciente fica satisfeita porque ela para de sangrar, mas a gente não vai estar tratando ela de uma forma integral, vamos dizer assim, né? A gente vai estar deixando de lado alguns aspectos importantes da vida dela, porque isso não vai aumentar a energia dela, isso não vai aumentar a produtividade dela, isso não vai aumentar a libido dela, pelo contrário, ela vai ficar, né, com um desejo sexual mais hipoativo ainda, já estava ruim, vai piorar, né? Então, hoje, o que eu acredito, né? Eu acredito, e esse é científico, gente, né? Eu não tô aqui inventando nada, tá? Isso é falando um pouco mais de saúde integral mesmo, integrativa, e falando, né, de perimenopausa, que é uma fase super importante, eu acho que é uma das fases mais importantes, né, pra gente entender, eu digo, como, né, ginecologista que cuida das mulheres nessa fase, essa fase perimenopausa mesmo. Entendendo isso, a gente consegue levar ela com mais qualidade pra menopausa, sabe? Então, é quase inadmissível a gente pensar que a gente só vai tratar o sangramento dela e que tá tudo bem, e o resto. Esse olhar, né, Josi, que a gente precisa que, assim, alguém nos diga, porque isso é informação, né? Que alguém nos diga assim, calma aí, vamos olhar para ti de uma forma mais global, mais inteira, saúde física, mental, aquilo que até a Dani trouxe na conversa antes, né? Às vezes a mulher, ela tá ali, tá com uma questão, algum sintoma, mas não é só tratar o sintoma, né? Vasculhar ali nessa nossa saúde física e mental. E eu acho que para assegurar mesmo hoje a rotina que a gente tem, só estando com isso assim, bem tranquilinho, né? Saúde física e mental, porque senão... Sim, isso foi uma coisa que me pegou muito, porque eu conheço, e mesmo faço isso, de tomar anticoncepcional direto, via oral. E você bloqueia a progesterona, né? Bloqueia tudo. E depois você vai sentir falta da progesterona lá na frente. Eu fiquei pensando, nossa, mas então... E agora? Tá, vamos... E agora, peraí, só um minuto. Vamos nadar nessa onda aí. Assim, ó, o contraceptivo oral, não endemonizo ele, gente. Tem gente que precisa usar, que é um método, né, que vai ser melhor para aquela pessoa, sabe? Eu tenho várias pacientes que eu prescrevo contraceptivo oral, ok? Mas a gente tem que sempre analisar assim, ó, por exemplo... a queixa da paciente. Se ela está usando o contraceptivo e ela está bem, ok, ótimo. Mas a paciente que vem para mim, eu uso pílula contraceptiva há 10 anos, eu estou com 37, 38. Eu não quero mais ter filhos, enfim, eu estou resolvida em relação a isso, né? Mas eu preciso de um método contraceptivo, mas eu estou sem energia, eu estou me sentindo que eu não tenho, meu desejo sexual está muito diminuído, eu não tenho vontade, não posso nem olhar para meu marido. Deus o livre, se ele estiver perto de mim, eu já, né, dou uma desculpa, enfim. Então, assim, ó, eu não posso deixar essa mulher usando esse método contraceptivo. Não adianta eu ir lá, deixar ela usando esse remédio e dar um gelzinho de testosterona para ela ficar, né, para melhorar a libido. Não vai resolver, tira a pílula, entende? Então, isso são coisas técnicas, assim, né, gente? Claro, cada um, por favor, pelo amor de Deus, converse com o seu ginecologista, né? Porque é uma questão levantada. de desinformação mesmo. Eu ouvi falar uma vez, não, você pode tomar direto, porque antes, lá na época das cavernas, as mulheres tinham uma gravidez atrás da outra e aí elas não menstruavam. Josi, assim, ó, em relação a tomar direto ou não tomar direto, contraceptivo, falando a respeito pontualmente disso, eu também acho que não tem... Não, é científico isso. Uhum. Você usar um contraceptivo, fazer a pausa ali para menstruar, ou você usar de maneira contínua menstruar, é escolha. Não vai fazer menos mal ou mais mal, não vai aumentar os efeitos colaterais. Mas quando a gente está usando uma pílula de forma contínua e para menstruar, por exemplo, porque a gente sangra por privação hormonal. Parei a pílula, vai sangrar um pouquinho. Não é uma menstruação fisiológica. Uhum. Entende? Como que a gente menstrua? Como acontece esse processo? Né? Originalmente, a gente conta a partir do dia que a gente menstrua. Então, a gente vai menstruar e o nosso corpo como um todo. Nosso útero, nosso ovário, nossa pele. Muda tudo, gente. Nossa temperatura corporal, né? Muda até a saliva, né? Muda tudo. Vai se preparar para quê? Pra gente ficar fértil.
esse é o objetivo do ciclo menstrual. É a gente estar fértil, a gente se preparar para uma ovulação. Ovulou, teve relação desprotegida, engravidou. Ok, deu certo. Né? Aí segue, vai engravidar. Não deu certo. A queda hormonal vai acontecer e a gente vai menstruar. E daí começa tudo de novo. Então, o nosso ciclo fisiológico é para isso. É reprodutivo. Óbvio que não é só para isso. Hoje a gente entende que não é só para engravidar. Que durante esse ciclo menstrual, a gente produz uma série de hormônios, né? Que são produzidos pelo folículo, que é o óvulo lá, que está sendo produzido todo mês no nosso ovário. Então, esse óvulo, né, que na verdade não é só o óvulo, é o folículo, que é a casinha do óvulo. Olha onde a gente está viajando, né? Olha, né? E, é muita e coisa. se a gente não tem, né, essa informação, até porque daí fica difícil até chegar pro médico né, e tentar explicar o que está acontecendo, porque às vezes tu não sabe, né? Não consegue entender que é daquilo, mas a gente tem que saber, né? Ter esse olhar assim de, né, de sensibilidade ver um todo, assim, ali, né? E como eu falei, esse óvulo, esse folículo que está se formando ali todo mês, ele é funcional. O que significa isso? Ele produz hormônios. Então, o cérebro manda um sinal pro ovário, um estímulo hormonal, ó, vamos preparar, vamos produzir um óvulo, vamos amadurecer um óvulo, que os óvulos estão lá guardadinhos desde que a gente nasce, mas vamos amadurecer, vamos nos preparar. E no decorrer desse mês, quem vai produzir os nossos hormônios sexuais, na maioria, né, na sua maioria, quantidade, é esse folículo que está lá no ovário. E então, ele produz testosterona, produz estradiol, produz progesterona, entende? E quando ele envelhece? Tipo, eu tô Então, com 40, né? O meu já... Ele tá ali, né? Ele tem 40, tá? Ele tem 40. Mas porque a gente... Diferente do homem que produz espermatozoide, né? Assim, de tempos em tempos, a produção ela fica continuada, embora a qualidade também possa ficar ruim, né, gente? Então, depois eu já até falei pra vocês, tem uma andropausa, né? Pra acender aí a lanterna dos homens, enfim. Mas a mulher, a gente nasce lá na nossa vida intrauterina, quando a mulher tá dentro da barriga, do útero da mãe, é quando ela tem o maior número de óvulos da vida dela, os folículos, né? Estão lá. Quando a gente nasce, a gente perde a maioria, já vai tudo embora. E eles acompanham a gente pela nossa vida inteira, ficam lá. Então, é uma célula que acompanha a gente desde a vida intrauterina, então ela vai envelhecer. E por isso que vem a menopausa. Porque isso vai envelhecendo. E a menopausa, né, o climatério, é a falência ovariana. Falência, o que é falência? É quando esse órgão, que é o ovário, ele não tem mais a capacidade de ser funcional, de manter essa produção hormonal, de responder ao estímulo do cérebro de produzir óvulo. Entende? Então, isso é o climatério. E antes dele perder por completo a capacidade, ele vai começar a perder... a função gradativamente. Então, ela vai diminuir a produção de alguns hormônios. Em algumas mulheres vai diminuir mais um, em outras mais outra. Às vezes isso vai ser mais repentino, às vezes vai ser transitório. Tem mulheres que começam ali por falta de escolha. Nossa, ter calorão, dá 2 meses, passa, não dá mais. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a gente já está nessa transição. Se a gente dosar os hormônios numa mulher num mês, usar no outro, vai estar sempre diferente. Então, por isso, assim, que tem que ter muita cautela, né? Em hora que a gente vai pedir um exame para a paciente, eu vou ter muita cautela, não adianta ficar tratando o exame. Eu vou tratar a paciente. Se ela tiver sintoma, eu vou tratar ela de acordo com o que ela esteja me queixando. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, tá? Uma mulher no climatério, eu tô com 40 anos ou 42 anos, e uma consulta de rotina, ela tá com irregularidade menstrual e tal, então, opa, já acendeu minha lanterna, pode ser que ela esteja entrando nesse processo de perimenopausa. A gente já vai conversar com ela e tal. Adianta eu já dar um monte de hormônio para ela? Não. Porque às vezes ela não precisa disso tudo naquele momento. Ela precisa pontualmente de alguns ajustes e junto com isso é entender. E aí é que vai o meu pedido para todo mundo que está estudando, as mulheres, né? Nós. Né? Tem que estar engajado, tem que querer ficar bem, tem que querer seguir, tem que querer escolher, tem que ter essa escolha, escolher... Não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu sei que sou responsável pela minha saúde, que ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode escolher acordar para ir malhar, para ir fazer atividade física, ninguém pode escolher botar comida para mim. Então, a gente começa assim, né, o nosso dia escolhendo o que eu vou comer no café da manhã, como eu vou passar o meu dia, as escolhas que a gente vai fazer. Então... Isso é um processo. É muito mais fácil a gente dar um remédio, vou dizer. Sim. Sabe?
Então, assim, ó, eu tô nessa questão e eu falei pra vocês, né? Claro, em busca do meu desenvolvimento pessoal também, né? Do meu desenvolvimento como pessoa, sabe? Porque eu acho que a gente não tá aqui nessa vida de passagem, né? A gente tem que ter propósito, enfim. E com isso, óbvio, né? Como eu sinto que esse meu propósito é ajudar essas mulheres todas aí, né? Então, fui buscar me entender esse processo para poder replicar isso para as minhas pacientes, para poder estudar, me aprofundar nisso daí. Né? E a gente tem que entender, tem que ter essa consciência que a gente precisa escolher. Né? Não é só pensar que eu vou lá, ela vai me dar um remédio, ela vai me dar uma testosterona, eu vou passar ali, ó, pronto, né? Meu Deus, o sexual vai lá pra cima e vai estar tudo certo. Não! Ai, que pena. Não. Então tem que ser escolha diária, sabe? E a gente entender que é um processo, que a menopausa não é o fim, que ela é o nosso auge, que é o momento onde a gente tá madura, onde a gente pode escolher, a gente pode decidir, não, eu não quero, ou sim, eu quero encarar, né? Eu quero tentar seguir por esse caminho, um desafio novo. Ou não, pra mim tá bom, eu não quero também, ok. E ficar confortável com essas escolhas, sabe? E isso é legal, Dani, que tu trouxe pra conversa. A gente falando aqui, é sério, a gente vai caindo algumas fichas, né? Por exemplo, meu Deus, o calor não tá normal. Nos outros verões eu não sentia tanto calor, eu não suava tanto. Deve ser porque, né, claro, tem a questão climática, tá? Mas sabe quando vai caindo a ficha? Do fato de que, assim, se tu não eleva a tua consciência para esse assunto, tu não cuida da tua saúde, tu não tá forte, e isso eu acho que é uma coisa de estar forte fisicamente e mentalmente, o que nos ajuda nessa palavra que tu falaste pra gente, porque desde que a Dani começou a conversar com a gente, falou sobre escolhas, né? E quando a gente tá fraco emocionalmente, psicologicamente, a gente não faz escolha nenhuma, e isso eu trago pra pauta aqui porque aconteceu comigo, né? De ter 2 caminhos para seguir, não só por conta da chegada dos 40, mas em um momento em que a saúde física e a mental, psicológica não tá legal. E aí tu faz a escolha de te retrair, né? De te fechar ali porque tu não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí a gente vai ficando, né, Dani? Então, eu acho que se alguém aí do outro lado puder ter essa percepção como a gente tá tendo aqui, quanto mais a gente fala, mais tu vê. Eu sabia da questão física que eu precisava cuidar mais e psicológica, tanto é que eu fui buscar. Mas essa coisa dos calorões me bateu agora falando com vocês. Mas como é? Porque ele realmente agora... como que é? Mas é um calor. Qual que é a diferença? Fogacho típico, tá? Aquele que é assim... é isso. Batata, não tem dúvida. É um calorão que vem do nada, assim. Eu tô aqui fazendo uma coisa, de repente eu sinto uma onda de calor. Chama onda de calor. Então começa assim da cintura... E aquilo vai subindo assim, né? Na face. Às vezes pode dar até um rubor facial e de repente, passou. Não, tô bem. Acabou. Acordo à noite com fogacho, com calorão. Acorda, calor, passou. Isso é onda clássica. Mas essa questão da temperatura, de se sentir assim, isso pode mudar mesmo. Com essa questão, né, da alteração hormonal que a gente vai levando. Então a gente vê ao longo da vida. Tanto que a gente vê, né, as mulheres aí, né? A gente percebe, né? Que às vezes estava lá de casaco, daqui a pouco, de repente, nossa, eu não tô... O marido tá dormindo cheio de coberta e a mulher tá lá com o ar no 18, sabe? Porque começa esse processo todo de desregulação. Isso, né? Tende a ser hormonal. Não vou botar que porque cada coisa é uma coisa. A gente tem que avaliar. Com o nível de calor que a gente viveu esses últimos dias, tá difícil de identificar o Não, e tem outras causas, é lógico, né? Não vai lá, eu tô com 30 anos e eu tô achando que eu tô com... Não, é cada caso, mas se eu tiver, né, por falta dos 40 quando a gente tiver, a gente vai saber que é o fogacho. A gente vai se tu tiver consciente de que isso pode estar acontecendo contigo, porque às vezes tu não tá, é o que a Nara falou. Tu acaba agora percebendo um pouco mais, assim, a frequência com que isso acontece e essa maneira de que, assim, não é um calorzinho, assim, é uma coisa meio que, tipo, parece que ligou um fogão embaixo, sobe. E é meio desconfortável, porque parece que ninguém mais está sentindo aquilo. Mas é exatamente isso. Ninguém mais está sentindo, porque o negócio não é externo, né? É interno. É interno para externo. É um negócio que vem de dentro. E né? como é que reforça, Dani, assim, porque é isso que a gente falou, se tu tá ali
É difícil, né? Essa nossa jornada hoje de mulher, a gente está super ativa. Eu me considero hoje, e até falei com a Josi, né? Eu disse, Josi, hoje eu te vejo uma baita profissional de jornalismo. E a gente vê as menininhas surgindo, elas são dinâmicas, elas são inovadoras, elas têm um dinamismo incrível. Mas tem coisa que a mulher de 40 anos, profissionalmente até falando, e em todo o resto, é a mulher que ela sabe resolver os seus BOs, os seus problemas. Se ela estiver bem de saúde, ela vai lá e dá um jeito e você não vai nem saber que aconteceu alguma coisa. Ela vai resolver, né? Ela não precisa mostrar. Exato. É o que a gente estava falando agora, né? Então, eu vejo, nos vejo, né? Nós, mulheres, nessa posição, nessa condição de maturidade, assim, né? Que a gente não precisa mostrar para ninguém, a gente não precisa mais provar nada para ninguém. Certo? A gente precisa estar se sentindo bem, sabe? Tá pensando, nossa, agora eu quero a gente pode tudo. Vida, a gente pode tudo, né? A gente pode tudo. E se empoderar, eu acho que é isso, a gente poder escolher, a gente poder fazer e resolver, e não precisa botar isso lá no, né? No outdoor, né? A gente está bem resolvido. Então, enfim, a gente pode, né? A gente pode fazer dessa maneira e tá tudo bem pra gente. Porque a gente não precisa mais ter plateia, né? Exato. A plateia, ela não é mais tão importante. Óbvio que ela sempre é, porque todo mundo gosta de ser elogiado, né, maridos? Homens, todo mundo gosta de se sentir, né, bem, de, né, ser reconhecido pelo que está fazendo, ou pelo trabalho, ou que está fazendo dentro de casa, empenhando com os filhos, né? A gente tem essa questão, né, dos filhos aí, né? Então, a gente gosta de ver as coisas dando certo e ser reconhecido por isso. Mas a gente não precisa mais provar de provas, né? A gente não precisa mais de provas, porque a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está escolhendo isso. A gente está escolhendo fazer o melhor e seguir no caminho que a gente escolheu, né? Que a gente acredita que seja o mais saudável, mais salutar, o melhor pra gente, pra nossa vida, né? Em todo, assim. Ô, Dani, e a Dani trazendo toda essa informação pra gente, em algum momento, assim, pra ti, foi difícil encarar alguma dessas fases, até porque a gente está tão ativa hoje e daí parece que o corpo físico, que como tu falaste, ele vai envelhecendo, ele vai, né? Não é só o colágeno, são os hormônios e aí parece que chega uma hora que ele não acompanha. Então, tu passou por algum momento assim? Olha, 40 anos foi 39 para 40, acho assim. Meu, mas tu vê, né, como isso é... Gente, isso é muito profundo. Vamos fazer mais um podcast. Parte 2 do podcast. Exato. Afinal, aqui pode tudo, inclusive o podcast vai ficar aqui, porque nós temos muita coisa para falar ainda. Nós ainda temos que saber como é que nós vamos repor esses hormônios, doutora. Tem várias coisas. Mas, Dani, a gente tá falando aqui, né, no momento em que mulheres, então, chegando nessa fase aí, 39, 40, elas estão no auge, né? A gente tá produzindo pra caramba, a gente tá, né, se tá com a saúde ok, psicológico ok. Mas eu queria saber de ti, que tem todo esse manual de informações aí. Mas como é que foi pra ti? Em alguma fase já passou, assim, algum desconforto no sentido de tentar entender o que tá acontecendo fisicamente, psicologicamente? Compartilha aí com a gente. Eu tive 2 fases na minha vida que foram muito marcantes, assim. Eu acho que a mais marcante foi a chegada dos 40 anos. 39 para 40, assim, sabe? É uma coisa, assim, ó, incontrolável. Pensa, nossa, e agora? 40, sabe? Aquele peso, né? O que vai ser? Como é que me espera, né? O que me espera daí pra frente? Como vai ser, né? Porque até aqui eu já sei, ok, né? É o Menacme. Meus hormônios estão bombando, né? Tá tudo certo, a energia, tô bem. E agora, né? Mas daí, assim, além dessa parte física, que foi bem chocante, assim, pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim, sabe? De trabalhar um monte, e daí filho, e vai pra cá, e vai pra lá, não tem tempo ruim, eu sempre fui super ativa. Posso dormir pouco e tá tudo ok. Agora, não. Eu preciso dormir. Se eu não dormir aquele tanto de horas, no outro dia eu tô assim, meu santo, me arrastando, sabe? O entendimento, assim, de tá, e qual que é o meu papel aqui e agora? Eu já fiz isso tudo, né? Eu já fiz tanta coisa, né? Já produzi tanto, né? Trabalhei, né? Enfim.
estudei, né? E agora? Qual que é o caminho que eu vou escolher, sabe? Então foi um momento bem desafiador, assim, para mim. Eu já vinha nesse processo alguns anos antes, sabe? Depois do meu primeiro episódio marcante na vida, que foi a maternidade. Então, depois da maternidade, eu já comecei nesse processo. Nossa, será que é assim mesmo que eu quero seguir esse meu caminho, né? A gente muda muito. Qual que é o propósito disso, sabe? Qual é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? E começar a ter esse entendimento de que realmente a busca por um propósito, porque eu acho que isso, gente, a vida sem isso não é nada. Porque, como eu falei anteriormente, né? Não é uma passagem, a gente tem que evoluir. A gente tem que ser hoje melhor do que a gente foi ontem, né? Enfim, e a gente tem que ser melhor do que a nossa geração passada. A gente precisa aprender com as coisas que passaram, né, ao longo das nossas vidas, de quem nos rodeia, enfim, eu acho que isso é a nossa obrigação. A gente tem muita informação, a informação está na palma da mão. Então, hoje, né, eu falo lá quando eu passo os estudantes comigo, né, eu falo, gente, vocês não sabem o que é na biblioteca abrir um livro para estudar qualquer tema. A gente não tinha. A Barça, esse A pessoal não sabe o que é a Barça, Barça, o livro, gente. Eu tinha que ir na biblioteca, sentar lá na minha faculdade, tá? Abrir o livro, nem faz tanto tempo, assim, né? Enfim, então assim, ó, me redescobri desse jeito, como pessoa nesse mundo aí, né? Qual é o meu papel no mundo, na sociedade, na minha família, enfim, me redescobri dessa maneira, sabe? Então, essa é uma coisa que eu venho buscando, de verdade. E com isso, é claro, essa questão da energia, tá? Né? Porque mexe psicologicamente com a gente, isso tudo, mas mexe fisicamente também. Nossa, não me reconheço mais, eu me olho no espelho, não sei mais quem é a Dani. Cadê? Né? O que eu me reconheço daquela mulher lá de 10, 15 anos atrás, sabe? E resgatar, sabe? E eu fui realmente buscar resgates em relação a isso, sabe? Nossa, o que eu gosto de fazer? O que realmente me dá prazer de fazer, sabe? E daí eu comecei a buscar coisas que para mim eram importantes lá atrás e que eu acabei abandonando no meio desse meu caminho por N questões, né? Enfim, sem culpa, né? Foi um momento, eu tive que ter escolhas, eu escolhi deixar as coisas de lado. E que agora eu entendo que não, que isso faz parte da minha essência, que eu preciso resgatar isso, sabe? Eu preciso resgatar para realmente me reconhecer. E a maternidade, né, gente? A maternidade, ela transforma a gente, né? Ela é transformadora. Eu acho que quem passa pela experiência de ser mãe, né? Claro, tem todo a questão de gerar uma vida, que isso aí para mim é uma coisa sublime, né? Imagina a gente poder gerar uma vida, né? No nosso ventre, isso é sublime, assim, isso é de Deus, enfim. Mas a questão de, além disso, né, da gente cuidar de uma pessoa, né? Que eu sempre digo, você vai ter um bebê por 2 anos, né? Depois você vai largar uma pessoa no mundo e você quer deixar que tipo de ser humano para esse mundo. Então, isso parece besteira, né? Mas eu tenho esses questionamentos comigo mesma, sabe? E eu penso nisso, assim, sabe? Quando eu tô ali na lida com as minhas filhas, enfim, sabe? Eu penso isso todos os dias. Nossa, né? O que eu quero, né, para elas? Eu quero, primeiro, que elas sejam felizes, né? Plenas, né? Que consigam desfrutar plenamente da vida delas, assim, sem culpa, sem, né? Que consigam, sabe? Se desenvolver plenamente em todos os aspectos, né? Enfim. E daí isso pra gente gera uma angústia, porque no começo tudo é culpa, né? Eu já pensei, tudo é culpa. Ai, eu fiz demais. Ai, mãe é um poço de culpa, né? Ai, sabe? Então, isso foi bem transformador pra mim. E o meu olhar em relação à vida, assim, mudou muito depois que eu fiquei mãe. Né? Virei mãe, assim, e passei por um momento bem turbulento na minha segunda gestação, final da minha segunda gestação, né? Enfim, eu queria ter tido, né? Eu tinha muita vontade de ter passado por experiência de parto, vou compartilhar com vocês aqui, para quem está aí, né, nessa fase. E eu compartilho isso muito com as minhas pacientes. Eu queria muito mesmo, realmente, do fundo do meu coração, ter passado por experiência. Na primeira não deu certo, e na segunda a minha filha ficou doente, então eu estava quase, né, no prazo de ter a segunda. Foi um momento muito turbulento, né, que eu passei por, né, tive ansiedade, enfim, lidei com um monte de questões por conta disso. Então foi um momento muito turbulento, que ali foi um marco na minha vida, assim, sabe? Tá, e agora? Para tudo, zera, dá um passo para trás, senta, respira, oxigena, né, e analisa para onde eu quero ir, né? Não vou deixar esse barco me levar assim à deriva, né? Vou pegar as rédeas da minha vida, né? E vou escolher, sabe? Então já começou lá atrás, isso lá com meus 36, 37 anos, né? E hoje, daí que eu chegava aos 40, eu já cheguei num processo que eu vinha fazendo essas escolhas lá atrás, né? E agora essas escolhas ficam mais evidentes, porque a gente começa a escolher, né? Tu tá mais fortalecida, né? Com o teu propósito, com as tuas escolhas, e
né, na questão profissional, aonde eu quero tocar minhas pacientes agora, sabe? Aonde eu quero fazer a diferença, sabe? E realmente entregar alguma coisa a mais, né? Isso para mim hoje é um propósito mesmo, sabe? Eu sinto que é um propósito, é entregar algo a mais, é mostrar para o paciente que não estar doente não é estar saudável. Não é só sobreviver, entende? Não é só a gente sobreviver, não adoecer. Não, é a gente realmente estar plenamente saudável, né? A gente conseguir se relacionar, né, com o que está ao nosso redor, no nosso trabalho, se relacionar dentro de casa com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos filhos, enfim. E se relacionar com a gente, né? A gente se sentir, pleno, que bom, sabe? Que eu escolhi estar aqui, que eu estou conseguindo desempenhar o que eu me propus, né? E que eu tenho um objetivo, tracei uma meta, eu sei onde que eu vou querer chegar. Isso é complexo. O hormônio, né? Que a gente estava falando, que hormônio eu vou usar? Não sei, gente. É cada um, né? Eu posso vir aqui e dizer, para todo mundo vai usar progesterona, não sei. Porque a necessidade de cada um é única. Não adianta nada eu dar um hormônio para um paciente, ou eu me medicar, vou lá, de uma coisa que não está me fazendo falta alguma. E o que eu ia chegar antes. Então, parando de falar de mim, porque senão pode tudo. Mas eu achei maravilhoso, porque a pessoa plena, a gente vê, ela também teve algum momento ali que ela tem que fazer, e esses momentos são decisivos. Tu já teve algum momento assim que tu pensou, agora tá ruim pra caramba, eu tinha crises horríveis de ansiedade e ali foi o fator decisivo para que eu conseguisse fazer isso que a Dani trouxe para a pauta, assim, fazer escolha para se sentir mais forte, para poder entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, até para questionar o filho. Aí hoje eu olho para ele, eu vejo ele tendo algumas nuances que eu penso assim, isso aí no futuro vai desencadear uma ansiedade danada. Vem cá, filho, vamos conversar, né? É clareza. Então, esses momentos são decisivos, né? Eu te ouvindo pensando assim, o nível de maturidade que a gente vai chegando para parar, avaliar a cada momento, pensar o que eu quero mais, eu não quero só trabalhar, eu quero que o meu trabalho faça sentido para mim e para o resto do mundo. E você chegar nesse ponto, né, desse auge que você chega de maturidade, de clareza de quem é você, aonde você quer chegar, e daí veio os hormônios, quer dizer, a falta deles, e te põe pra baixo, né? Mas assim... Então, assim... Se para você foi difícil, eu fico imaginando muitas mulheres que pensam, poxa, cara, eu já lutei tanto, agora eu consigo equilibrar minha família, meu trabalho, não sei o quê, mas agora meu organismo não está respondendo. O que eu faço? Eu entendo, mas daí assim, aí vamos mudar o olhar também. Vamos mudar o olhar. Mulher, né? Que a gente escuta todo tempo, mulher só reclama, que menstrua, que saco, outra vida eu não quero ser mulher. Gente, ser mulher é sublime a gente ser mulher, né? É grandioso a gente ser mulher. Olha tudo que a gente pode, né? A gente pode tudo. Vamos... Ele já pegou? Deu certo. Pegou esse nome. Pegou. Perfeito. Mas assim, e eu penso da seguinte maneira, e eu entendo dessa maneira mesmo, tá? Vamos pensar que a gente está nessa fase e a gente pode muito bem ficar na zona de conforto e aceitar. Ok. Aconteceu com a minha mãe, né? Aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha tia, e vai acontecer comigo, e tá bom, vou deixar assim, não vou mexer. Ou não. Ou a gente pode escolher, não. Comigo vai ser diferente. Eu vou buscar alternativas, eu vou ver o que eu posso fazer para recuperar minha energia, para voltar a produzir, para ter foco, enfim. Então, essa é a escolha. Essa é a escolha. E seja com hormônio, seja sem hormônio, tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui. Primeiro, não estou aqui para prescrever remédio para ninguém hoje, né? Hoje tá, não. Hoje não, tá? Então, a escolha sempre vai ser individualizada, sempre vai ser focando naquela paciente, sempre vai ser focando na necessidade daquela mulher, né? Porque cada uma tem suas necessidades diferentes. É geral essa questão, né, do desgaste físico, né, que a gente fica gastando, é meio que geral, porque a gente também está num mundo que é meio turbulento, né? É tudo muito rápido, é muito movimento. E existe muito chamado até para essa questão da medicação hormonal, assim, isso parece que está muito, tipo,
é muito mas não é fácil, assim, né? porque também assim, ó, nem todo hormônio é bom para toda pessoa, nem todo hormônio é bom, né? E de volto trazendo aquela coisa, né? Triste, mas às vezes não é só uma pílulazinha, não é só o gelzinho, às vezes você realmente vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que acordar mais cedo para ir para academia, vai ter que ir depois do trabalho, vai ter que mudar o que tá comendo, entende? Quando é que você imaginou ouvir isso de médica, assim, né? Porque tu acha que tu vai sentar lá, tá aqui, ok, diagnóstico, receitinha. Ah, minha filha, né? Então, se ele escuta, o que tu tá fazendo para sair dessa, né? Exato, então assim, ó, a gente reclamar não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente nasceu assim, a gente é biológico, ok? É biológico, mas a gente não precisa deixar isso acabar com a gente. E deixar já, não, acabou, agora acabou minha vida, então eu não faço bem, vou me jogar lá na cama e vou ficar lá e acabou. Não, agora é o momento da gente realmente mostrar por que a gente está aqui. A gente vai viver muito ainda, né? A nossa expectativa de vida só aumenta, gente, só aumenta. Então a gente tem a obrigação de chegar. Eu digo, ó, você tem a obrigação de viver mais que sua avó, sua bisavó, porque você teve uma condição, né, de saúde totalmente diferente do que eles tiveram lá atrás. Então a gente tem a obrigação de se manter assim, né? E de fazer essa escolha, de comer bem, de saber, porque hoje a informação demais, ela atrapalha sim, mas tá para todo mundo. Então ela é universal. Todo mundo sabe o que é bom comer, gente. Não estou menosprezando os meus colegas nutricionistas, pelo contrário, eu amo elas sabem. E elas ajudam muito a gente nessa fase, tá? De suplementação, tudo, né? Enfim. Mas a gente sabe, né? Menos caixa, menos corante, menos conservante, menos açúcar, menos gordura. Então a gente já sabe o básico, né? Então a gente pode sentar na mesa, botar o prato ali, olhar assim, tá. Será que realmente preciso comer isso ali? Ou eu vou tirar e vou trocar, vou fazer as trocas, entende? Porque esses pequenos gestos podem fazer grandes mudanças na nossa vida, só que elas precisam ser persistentes, né? A gente tem que persistir, tem que chamou a gente pra responsabilidade, Josi. Eu achei que ia ser mais fácil. Ali, ó, eu achei que ela ia dizer, vamos lá, fazer as dosagens hormonais, você vai... E ela vem aqui, ó, chama na responsabilidade, querida. Mas o que eu acho jogo. fantástico de falar É sobre legal, esse climatério e tudo mais, como eu falei pra ela, eu sofro a vida toda de distimia, uma depressão crônica e ela é levinha, mas ela tá sempre ali. E aí eu consigo, com medicamento, viver ok. E agora eu percebi que deu uma queda muito grande. Tipo assim, tanto na minha disposição, mesmo a questão de humor, mudou muito. E eu tava, gente, eu tenho que voltar, né? Tem que voltar pro psiquiatra, tem que trocar de remédio e tal. E agora eu percebi que pode ser uma questão da minha fase, né? E às vezes, mesmo que não seja da fase, às vezes você tem que entender que não é só a medicação, né? O que você está fazendo por você, né? Para manter o teu humor estável, para te manter bem. O que você está fazendo para produzir endorfinas, dopamina, né? Para te produzir, pra se encher disso, né? E se sentir bem, de verdade, né? O que você está fazendo, né? Então, enfim, não é só o remédio, né? O remédio a gente brinca que achava que era mais fácil, mas na verdade, se a gente olhar dessa forma, tendo essa qualidade de vida, você vai evitar, de repente você vai diminuir a necessidade de medicamentos. Vai usar com mais cautela, vai usar pontualmente, sabe? Porque daí eu digo que no começo é mais chocante, porque tem paciente que daí foge, né? Ok, tudo bem, não está pronta para essa escolha. Eu entendo assim, né? Cada um tem a sua escolha, né? Não tá pronta para seguir essa escolha. Porque quer ficar boa só com o medicamento? Ok. Tudo bem. Menos julgamento, né? Cada um vai saber escolher. Mas eu acho que eu acredito que quando é dessa forma, a gente tem sim uma coisa mais duradoura, entende? Não vai ser naquele momento, vai ser realmente para a vida dessa pessoa. Então vai impactar na saúde dela ali para sempre. Entende? Sabe? Impactar agora com o remédio, é rápido. Vou dar o remédio e não que não vai dar também. Mas a pessoa tem que entender que também depende dela, que também, né, que isso pode sim gerar, né, consequências na vida dela, na saúde física, na saúde mental, e que ela pode escolher, que ela pode seguir o caminho, né, de ficar realmente saudável, sabe? E de fazer essa virada aí na vida, sabe? Então, eu acho que isso
é a escolha. De novo, vamos voltar lá nas escolhas. Lá atrás, a Nara sabe. Eu já falei isso para ela quantas vezes. Então, escolha. Exato. Esta mulher, ela traz um olhar. E isso é muito bacana aqui, porque chama para responsabilidade, mas também te faz sentir que vai ter em algum momento que a gente vai ficar num desconforto danado, que essa fase da vida, né, fisicamente, ela vai trazer algumas questões ali que a gente vai ter que fazer um movimento também para evoluir. E a Dani é muito isso, né? Ela é muito... A palavra que ela traz para mim, eu acho, e para essa conversa, para todas nós, seja mulheres de 30, 40, ou até as jovens, né, inovadoras, bonitas, com colágeno, né, nossa, queridas? Mãe. Tudo bem. A gente não, a gente não tem inveja, né? Não, porque a gente tem experiência. Colágeno embaixo, experiência em cima. Né? Exato. Mas eu acho que é evolução. Evolução da gente enquanto mulher, de conseguir perceber essa responsabilidade das escolhas que a gente tem, de como a gente quer chegar na próxima fase. E a gente está tão assim, ó, numa fase tão boa, tão bem resolvida, né, Josi? Quer dizer, depois que a doutora fez aqui, né, fez a chamada, a gente está até anotando e resolvendo aqui os nossos BOs. Mas a gente resolveu fazer aqui sem muita pauta, bem uma conversa informal mesmo, que eu acho que é mais ou menos o tom até que a Dani dá lá nos consultórios dela, porque a gente sente isso muito forte nela, essa conversa. E eu queria... Vamos propor aqui, que daqui a pouco eu não sei como é que a gente está de tempo, mas para a gente finalizar daqui a pouco, né? Porque já deve ter dando o quê, ó? 1h30 aqui, quase. De gravação, 55. Olha ali, 55 minutos de pura informação. Suco da informação. Exato. Ô, Josi, mas sabe o que a gente podia fazer, assim, até para finalizar de uma forma bem descontraída e bem sem roteiro, como é mesmo a vida da mulher ali de 40, né? A gente vai se organizando conforme as coisas vão aparecendo. Vamos fazer um ping-pong, jogar aqui algumas palavras e, Dani, tu responde para nós aqui. Tá bom, o que te vem na mente, assim. Vamos falar um pouco, tu chamou atenção para essa linha do tempo da mulher, né? O que tu falaria hoje para essa menina que tá ali se descobrindo na puberdade, com toda essa beleza natural? O que tu jogaria para ela, assim, como mensagem? Ai, gente, a gente olha lá para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, elas vão ser adolescentes, daí eu olho quando elas estão na minha frente. E eu falo como se fossem minhas filhas, né? Eu digo, primeiro, vocês são lindas, maravilhosas, têm uma vida plena pela frente. Vão com calma. Não queiram fazer tudo como se não houvesse amanhã, né? E já comecem escolhendo, né? Escolhendo todo dia. Hoje a gente vive, né, no mundo aqui, né, digital. Então, assim, ó, o recado que eu dou para elas no consultório que eu vou dar aqui hoje é o seguinte: não fale e não faça nada que pelo celular que não falaria olhando no olho do outro, sabe? Então, porque é muito fácil você digitar, você mandar uma foto aqui e vai chegar lá no outro lado. Então, calma, vamos com calma, puxa o freio. Essa é a mensagem para as minhas queridas adolescentes. Vocês ouviram, né, meninas? E, Josi, aquela mulher lá, daquela que a gente não sabia nem sequer que existia essa Menachem. Né? O que a Dani falaria para essas mulheres, será? Então, planejamento. Tá na fase de planejar. Vou querer ter filho? Não vou. E agora? Como vai ser? Porque eu tenho um tempo. Linha do tempo. E a partir de um certo momento vai ser mais difícil eu conseguir gerar um filho. Então, acho que a maternidade nesse momento tem que ser definida. Não que tenha que ser ou não mãe. Cada um escolhe. Escolha de novo, né? Mas eu preciso pensar a respeito disso. Eu acho que é a fase disso, de se preparar na vida, né? De como a gente vai seguir profissão, isso tudo, mas do ponto de vista clínico e da saúde da mulher, é me preparar para definir o que eu vou fazer em relação à minha maternidade. Eu acho que essa hora é o momento da gente fazer isso. Se preparar para na ordem do climatério. Para a maternidade. Né? Ela olha assim, ó. Vocês não têm noção que a pressão do olhar dessa mulher, né, Josi? Ela olha pra gente e já fala assim, tipo, prepare-se. Com 40 dá para preparar ainda para o segundo, doutora?
Dá, sempre dá pra tentar, né? Primeiro, Exato, bom. Olha, gente, esse rende um outro podcast, né? Exato, dá outro, interessantíssimo, né? Porque é uma coisa. Eu não tenho filhos. Não é que não queria ter, não surgiu a oportunidade. Por um bom tempo da minha vida eu queria me dedicar à minha profissão. E quando você vê, o tempo passa, né? Por isso que eu falo, planejamento. Nessa idade Sim. é isso. É tudo. Ela joga no ar, entendeu? A gente já Ela já, aqui, ó, pega essa bola aqui, resolve, entende? nessa linha de saúde, né, de avaliação, de saúde, de escolhas, o que é para você empoderamento? Empoderamento, para mim, é eu poder escolher e decidir por mim o rumo da minha vida. É eu poder me colocar no centro dela, né? E me sentir responsável por ela. Isso é ser empoderado. Eu saber que os meus atos, todas as minhas escolhas vão, sim, ter impacto na minha vida, isso toda a vida, né? Tanto na minha saúde, quanto na minha carreira, na minha vida, né, conjugal, com os meus filhos. Então, isso me empoderar. Eu saber que eu me sentir capaz, né, de tomar essas decisões, de tomar frente, de tomar as rédeas da minha vida, como um todo, sabe? Então, isso sim, não é, pode tudo, mas eu posso, na verdade, o que eu quiser, né? O que eu escolher, entende? Então, para mim, às vezes não vai ser tudo, assim, né? Vai ser aquilo que eu determinar. E ok. E tá tudo bem. E eu poder dizer não quando eu quero dizer não. E eu poder ir lá e me aventurar quando eu quiser me aventurar, entende? Então, assim, é eu ter consciência, né? E ter, né? Saber que as rédeas da minha vida estão seguras na minha mão. Para mim, empoderamento é isso, sabe? É isso aí. Planejamento e empoderamento. Planejamento e empoderamento. Escolha é empoderamento. Gente, eu vou sair mais. Não, eu comentei uma frase e ela reforçou e disse que falou hoje no consultório dela em relação aos adultos, né? Como que é? Ah, sim. Adulto não faz o que quer. Adulto não faz o que quer, faz o que precisa. Olha ali. Então, assuma, né? Ai, mas eu não gosto de Tem que ir pra falar isso academia. olhando pra câmera, assim, para gosto, as pessoas se sentirem eu não gosto igual de ir eu pra me academia, senti. eu não gosto de comer salada, eu não gosto de tomar água. Mas você é adulto agora, então você precisa tomar água, você precisa comer salada, você precisa, né? E a se tal da alimentar criança adequadamente. interior E fala, aquela criança, mas eu quero bolacha recheada. Não, né? Eu não quero fazer atividade física, é chato. Não, você precisa, né? Você precisa tonificar seus músculos, produzir endorfinas, você precisa, né, botar isso em dia para manter sua saúde, enfim, e seguir, né? Não, então tem coisas na vida que a gente tem que assumir essa vida de adulto, né? Não dá pra gente achar que a gente vai seguir comendo que nem uma criança, se comportando que nem uma adolescente, enfim, né? Maturidade. O meu lado Maturidade. Alimentação saudável. É, Como começar? O meu lado adolescente ainda quer saber das terapias hormonais. Tá, então, a gente tem vários tipos de terapias hormonais. Então, sempre individualizando, a gente pode usar hormônio para tomar todo dia, hormônio para tomar alguns dias do mês, adesivos, né? Géis, né? Transdérmicos que a gente usa hormônio. Então, essas são todas essas vias, né? Falando de hormônios, né? Os implantes, que hoje estão muito em alta, né? Então, cada um indicado para cada fase, para cada sintomas, tá? E a gente tem também os tratamentos hormonais, que são com suplementações de vitaminas, de alguns nutrientes, macro e micronutrientes. A gente tem as terapias locais, por exemplo, pacientes que estão no climatério lá e só tem, agora resolveu um monte de problema, tá bem, mas tá com síndrome geniturinária, o que é isso? Ou ela tá perdendo urina, ou ela tá com secura vaginal, não consegue ter lubrificação adequada na vagina, sente ressecamento. Então, a gente tem também tratamento local. Laser terapia. Hoje a gente já sabe que dá pra gente fazer, meu Deus, né, gente? Tudo, né? Tudo que faz no rosto, faz lá embaixo. Então, assim, pra quem? Mas é pra quem? É pra quem se incomoda, não é pra todo mundo. Entende? Então, a gente tem um universo, um arsenal enorme de terapias para a gente usar para essas pacientes. Na perimenopausa e no climatério estabelecido, que é quando a mulher já está sem menstruar, sabe? Muito vai do desejo da paciente, o que ela precisa, né? A gente vai mostrar o que ela precisa. Será que ela quer tudo isso? Não sei, né? O meu papel também é esse, né? Mostrar, olha,
eu acredito que seria bom a gente usar esse arsenal para você. Ah, não, mas isso aqui eu acho que não é para mim, eu vou escolher agora, não, né? Vou até aqui. Enfim, né? E sempre pensando, claro, risco-benefício. Porque os hormônios não são bons para todo mundo. Por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama, por exemplo, ou câncer ginecológico, elas não podem fazer uso de hormônios. Mas elas sim têm outras alternativas que elas podem fazer uso para controlar os fogachos, as ondas de calor, controlar essa síndrome geniturinária, que é essa secura vaginal, perda urinária, enfim. A gente tem alternativas para isso não hormonais também, tá? Então, se a gente for falar disso aqui, a gente vai ficar mais 1 hora falando de todos os medicamentos, né? Dá pra gente dar uma aula, mas acho que não é o objetivo. Eu acho que a gente tem que pensar é que tem muita alternativa, dá para escolher, né? Dá para escolher. E a melhor pessoa, mais indicada para ajudar você é o seu médico ginecologista. Então, questione, pergunte, converse, né, sobre isso. Às vezes a gente fica assim, não quero falar, será que eu falo? Fale. A pessoa que está ali daquele lado, é um ouvinte naquela hora, vai estar ali para usar do conhecimento dele para poder trazer o melhor para você. Então, é isso que você tem que fazer. Quando está lá na frente, né, da pessoa que está te tratando, é trazer isso, jogar os pratos na mesa, né? Porque às vezes a gente fica escondendo as coisas, porque a gente também não quer se expor, né? Ai, será que eu vou falar isso? Não, não vou. Não, ali é o momento de realmente você não ter pudor, não ter, né, se expor mesmo e falar das suas necessidades e do que você, né, tá sentindo falta ou o que você está sentindo diferente para ver o que pode ser feito por você. Tem muito para fazer por você, né? Muito. Tem um momento, assim, que a pessoa, em relação ao climatério, assim, que momento que eu devo procurar ajuda? Eu não penso ajuda. Eu penso, tá? Eu acredito que a gente precisa, desde essa fase reprodutiva, né, final da vida reprodutiva, que é aquele menarquia que eu falei, então, a partir dos 35, 37, 38 anos, já voltar esse olhar, tá, para a mulher. Isso vai acontecer onde? No consultório ginecologista, né? Então, já voltar esse olhar, né? Então, não é procurar, é de repente expor. Olha, eu não me sinto mais como eu me sentia no passado, 2, 3 anos atrás. Porque às vezes o médico não vai te perguntar e ele também não vai, é obrigado a saber que você está se sentindo assim. Você tem que falar, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu não consigo mais trabalhar e render no meu trabalho como eu rendia antes. Ou se eu não dormi tanto, ou eu não estou dormindo legal, sabe? Ou eu não consigo mais manter o meu peso. Então, sabe, algumas nuances que vocês vão trazendo que a gente consegue, opa, eu acho que vamos investigar que pode já ser perimenopausa. Mas a gente precisa que vocês tragam isso pra gente, né? Eu sou meio invasiva, assim, sabe? Eu já saio perguntando, sabe? Mas às vezes vocês precisam, né, trazer isso, né? Jogar isso ali e para o profissional que está ajudando vocês entender e poder auxiliar vocês nesse momento. Mas começa ali, ó. 37, 38, mais claro, muito mais forte a partir dos 40 anos, né? Mas já pode começar um pouquinho antes, às vezes, sabe? Mas a partir dos 40, 42 é onde a maioria das mulheres começa a sentir necessidade, talvez até porque estão maduras e conseguem entender que isso é preciso, né? Para se sentir plena, enfim. E como é legal, né? A gente vê que é um olhar de uma médica com 17 anos de trajetória, acompanhando que as suas primeiras pacientes já devem estar, né? Assim, agora nessa fase você vem acompanhando com um olhar técnico, mas cheio de sensibilidade. Eu acho, Josi, que a gente foi bem feliz nesse momento, porque se a gente conseguir alcançar que isso chegue para pelo menos mais uma mulher aí do outro lado da tela, para que ela chame essa responsabilidade para ela e comece a se perguntar como é que tá a minha saúde, o que eu tô fazendo por mim, já vai ter valido a pena. Você não tá sozinho. Exato. Estamos todos no mesmo barco. Isso aí. Gente, até a doutora Daniela pleníssima aqui também, tem que fazer os ajustes, né, doutora? É isso. Vamos em frente. Isso aí. Não está sozinha, há alternativas e muitas podem começar amanhã, né? Pode começar. Quando Escolhendo quiser. Pode tudo quando quiser. Pode tudo. Quase tudo, né? Quase pode. tudo. Boas escolhas. Exato. Ótimo. É isso aí. Certo, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo conversar com você. Agradeço muito, meninas. Acho que a gente vai Sucesso ter- pra vocês. Acho que a gente vai ter que te encontrar outras vezes para debater outros Exato. temas. Vamos lá, porque, vamos lá. como você disse, mulheres são fantásticas, mas tem uma magia aí, tem muita Tem. coisa, muitos detalhes que a gente pode melhorar a vida, né? Das pessoas. Pode, com certeza. A gente pode tudo.
Podemos tudo, né? Esse universo profundo. Dani, obrigada com toda a tua Agradeço. sensibilidade, né? E esse chamado mesmo para evolução. Obrigada. Obrigada, agradeço. Tchau, pessoal. Beijo. Até mais.